Olá, 19 de agosto de 2022. Sou Laércio Comar naquele nosso resumo, naquele nosso boletim semanal descomplicado de economia. Aquilo que importa na venda, no comércio, o que saiu na mídia, um pouquinho especial em imóveis. E como foi imóveis? Móveis continua frio. Digamos que as indústrias de imóveis continuam sem muita evolução de venda, sentindo bastante dificuldade, competitividade, tanto indústria, lojista, está sofrendo um pouco. E o que mais nós temos de informação do varejo para poder ajudar? Bom, matéria do Serasa Experian, postada na Jovem Pan, um levantamento do Serasa Experian, dizendo que o comércio físico registra queda em julho, após duas altas consecutivas. Subiu a venda em maio, subiu a venda em junho, em julho ele teve uma queda. Bom, mas o que interessa bastante é que aqui fala que, naqueles meses de alta, tivemos alguns efeitos positivos sobre o varejo, oriundos de antecipação do pagamento do 13º de aposentado pensionista, fatores especiais como o fundo de garantia, e que julho não contou com esses fatores. Por isso, a atividade varejista acabou recuando. Outros setores menos afetados foram de móveis e eletrodomésticos, menos afetados, segundo a matéria. Outros setores foram até mais afetados. Por que eu destaco isso? Você que vem acompanhando toda semana o nosso informativo, você vai lembrar que há meses eu tenho batido na tecla do quanto esse dinheiro que entra extra é essencial. Entrou a consumo, não entrou, já diminui o consumo. Por isso, daqui para o final do ano, nós vamos ter um mercado mais ou menos se mantendo. A preocupação é dezembro, janeiro para frente, quando essas antecipações não tiverem mais como ser feitas, e pode ser que o público acabe sentindo um pouco mais. Para o móvel está apertado? Então, se você for pegar em números de venda no Brasil, ainda está menos pior, vamos dizer assim, do que alguns outros ramos. Mas vamos lá. Para onde o lucro vai? Nós temos falado da dificuldade, tanto para fornecedor da indústria de imóveis, para moveleira, do quanto o lucro sumiu, lojista, inclusive, alguns balanços. Esses dias no grupo, uma empresária falava: puxa, mas e alguém está conseguindo ter lucro? Tá sim. Bancos. Os quatro maiores bancos do país, Banco do Brasil, o Itaú Unibanco, o Bradesco e o Santander, divulgaram seus balanços com lucro, um bom lucro, mas menor, em alguns casos aqui, do que o do ano passado. Isso se deve a vários fatores. Eles estão conseguindo um resultado, mas também estão preocupados com o futuro. Olha lá, o segundo semestre tem eleição, novo governo, Copa do Mundo, Selic em 14% por um bom tempo, destacar aqui, tá? Por um bom tempo, a frear a economia. E o desaquecimento global. Difícil estimar qual evento será mais danoso em termos de inadimplência e provisão da inadimplência para os bancos, adverte o analista do banco. O que acontece? Quando você tem um dinheiro circulando na economia, oriundo de empréstimo, e aí esses empréstimos, aumento do empréstimo, que gerou mais juro, com taxa de juro mais alta, que gerou mais lucro para o banco, ele sempre acaba tendo uma consequência. Nesse caso, pessoas endividadas, a taxa de juros sobe demais, dificuldade para pagar, sobe na inadimplência. Então a gente, até o próprio banco fala, tá, eu estou com lucro, mas já estou começando a ficar pensando até onde isso vai. E ainda que a alta da Selic impactou o lucro da Caixa, afirmou o vice-presidente do banco. Ah, você acha que a Selic alta fez com que a taxa fosse alta e o banco tivesse lucro? Não, é o contrário. Ele está afirmando que houve a taxa Selic alta diminuiu o lucro da Caixa Econômica. Por quê? Afetou os custos de captação do banco. É simples, assim como qualquer outra empresa, não vou criticar aqui ter banco, eu acho que o banco tem o seu direito de ter lucro, em muitos momentos ele ajuda também na economia, mas essa taxa Selic subindo e diminuiu o lucro, mas daqui para frente os bancos devem repassar isso na íntegra, ou seja, o custo financeiro aumenta. Isso tá, mas e o que que isso tem a ver? A economia, o dinheiro que circula é um só. Quando você tem uma taxa de juro alto, muito empréstimo e esse dinheiro indo para o mercado financeiro, ou seja, os bancos tendo essa parte da economia não está no consumo. Então, ao invés de você estar consumindo, girando na produção, na indústria, esse dinheiro está parado no mercado financeiro. O mercado financeiro ajuda, o mercado financeiro demais atrapalha. É, Seguindo aqui com a matéria, ele fala ainda que os lucros deverão subir no segundo semestre. Claro, deverão subir justamente porque esses custos serão repassados. Toda ação tem uma reação. Você aumentou o lucro porque aumentou o movimento financeiro. Pois é. E daí já vem lá. Sobe a inadimplência do cartão de crédito entre os mais pobres. Essa matéria aqui não é uma matéria de agora, já é de abril.
Alguns funcionários do Banco Central estão em greve, esse informativo acabou ficando um pouco atrasado. Mas eu destaco porque a taxa de juro cobrada em caso de atraso na fatura do cartão estava em 364%. A inadimplência do cartão de crédito para o brasileiro com classe mais baixa, ou seja, que recebe até um salário mínimo, alcançou 12,24. É o maior desde 2016. Não havia uma inadimplência tão alta nessa faixa. Imagine, você tem um salário de 1.212 e já está com o cartão de crédito em partes devendo. Se você atrasar a fatura, 364% de juro ao ano. O que significa? Essa população mais humilde, que é onde aumentou mais a inadimplência, se sobrar uma graninha, arrumou mais emprego, tentou dar um jeito, arrumou mais uma graninha, vai para pagar juro. Ele não vai aguentar pagar a prestação. É onde eu falo que financeiro demais também vai atrapalhando no mercado. Se você chegou até aqui, eu insisto que você se inscreva no canal do YouTube. Eu vou parar de postar os vídeos no Instagram e Facebook. Está tendo muita limitação por conta do tempo, mas o YouTube cobra que tenha mais de 1.000 integrantes lá e a gente não tem isso. Eu gostaria muito se você puder dar uma força e indicar também. Bom, os empréstimos cresceram, ele fez com que desse juro para o banco, desse lucro para o banco, mas a Caixa apresentou um aumento de 3,7 na carteira de crédito ampla e o menor índice de inadimplência do mercado. Lércio, mas não cresceu a inadimplência? Pois é, mas tem que analisar muita matéria para não ser enganado. Ele disse que a Caixa tem o menor índice de inadimplência. Significa que entre os bancos ela tem o menor. Não significa que a inadimplência tenha caído. Olha como um trocadilho pode acabar enganando. Mas o que chama atenção é que a Caixa é o maior banco brasileiro. Em número de cliente, em crédito, em conta digital, depósito, poupança, é o maior banco. E dois detalhes que tem ali no site chamam atenção. Crescimento de 20% no saldo de crédito consignado comparado com o segundo trimestre do ano passado. Gente, quase 21% a mais de empréstimos consignados. Não parece, a população está se endividando sim. Está mantendo o consumo? Está mantendo o consumo. Como? Se você não tem uma renda, houve queda, a inflação consumiu bastante. Fora isso aqui, está sendo buscando dinheiro em mercado financeiro. E aumentou bastante. Outra situação, cresceu 17% no segundo trimestre os créditos concedidos à população brasileira, de forma geral. Então, se 21% no consignado era alto, estamos falando em 17% no total, no valor total de dinheiro emprestado. É bastante. Em um ano, crescer 17% em dinheiro emprestado é muito. Com isso, diminuiu o apetite por consumo. O consumidor já emprestou bastante, o juro está alto, ele não vai querer continuar gastando, correto? Errado. A intenção de consumo das famílias tem maior nível desde o início da pandemia, segundo levantamento do CNC, postado aqui no site G1. Veja bem, nunca, desde o início da pandemia, tantas famílias estiveram com intenção em consumir mais. Mas isso não é um contrassenso? Já está endividado? Então, aí é onde o ser humano não age como com a razão, ele age com a emoção. Se ele conseguir fazer essa dívida, girar a economia, vai virar o caos? Não. Talvez a gente consiga, com isso, fazer com que a economia ainda ande. As pessoas consumindo, ela não parando, gerando emprego, gerando renda e todo mundo gastando. Por isso, a gente tem que acompanhar os dados econômicos toda semana. Eu procuro não repetir informação de uma semana na outra. Procure sempre estar acompanhando e uma notícia acaba sempre sendo concluída com a outra. Mas não terá mais onde buscar dinheiro. Por quê? Porque ele já endividou bastante, mais ou menos. Olha lá, agora no mês de setembro já começa o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. 600 que o pessoal vai receber, ele pode arrumar uma prestação de até 40%, ou seja, R$ 240. Está na cara que empréstimos de 1.000, 1.500, 2.000 para pagar aí 240, R$ 300 por mês vão ocorrer. Isso é certeza, vai ter antecipação. Muita gente, se for para pagar o cartão de crédito com juros de 364%, ótimo que seja feito, mas nós sabemos que também acaba incentivando o consumo. É bom ou é ruim? Não sei. Só que 2024, 2023, não dá para continuar fazendo esse consignado. Não dá para continuar antecipando no mesmo ritmo. Até vai, mas já vai ter gente pagando para outros fazerem. Agora não, agora é todo mundo fazendo. Então, esse dinheiro que está circulando na economia hoje, porque os bancos têm medo
para o início do ano que vem? Justamente porque tem muito dinheiro entrando que no começo do ano que vem não tem de onde ele continuar entrando. Isso pode mudar com a baixa da Selic. Sim, ela vem subindo bastante, a tendência é que ela vá baixar. Tudo depende do consumo. E quando ela baixa, Laércio? Pois é, essa semana, ontem, houve um debate, Macro Day, evento do BTG Pactual, que é do grupo Exame, e um dos palestrantes falando pontuou que o mercado precifica o ciclo de corte, levando taxa de juro para 10,5% em 2024. Isso significa que esse juro que a gente espera que caia, de quase 14, eles estão achando que vai cair para uns 10, e isso só daqui a 2 anos. Então, nós vamos ter que conviver com bastante tempo ainda o mercado financeiro tomando uma parte do consumo. Eu, Laércio, imagino que isso possa ocorrer antes, eu acho que vai diminuir antes, mas, de qualquer forma, tem que ficar de olho, tem que ficar acompanhando. O que a taxa de desemprego no Estado tem a ver com a venda de imóveis? Eu tenho falado muito sobre você ter informações do mercado corretas para você fazer a tomada de decisões. E eu vivo falando sobre taxa de emprego, gente ganhando e o quanto elas estão ganhando para falar da pizza. Olha como essa matéria prova como uma coisa está ligada na outra. Não tem como negar. Matéria diz que economistas explicam razões para o Rio de Janeiro ter as piores taxas de desemprego do Sul e Sudeste. Pegaram somente estados do Sul e Sudeste e o Rio de Janeiro tem a pior taxa de desemprego. Enquanto no Rio de Janeiro ela bateu 12%, a que está menor é Santa Catarina com 3,9, 4 pontos. Então estamos falando em 7 estados onde o maior tem 12 e o menor tem 4 pontos percentuais. A diferença é grande. Verso, o que isso tem a ver? O porquê o Rio de Janeiro chegou nesse estado é uma outra situação. Pensamos que há questões políticas, há questões econômicas, isso não importa. O que importa é o Rio de Janeiro passou por uma fase, está passando por uma fase dele, e olha como a venda de imóveis da tua indústria é afetada por aquele estado. Você acaba fazendo um baita de um esforço para tentar vender, acha que há algo errado com você, quando na verdade não tem. Esse é o faturamento do Rio de Janeiro do Grupo AD. Nitidamente a gente vê nos últimos 2 anos uma queda. O Rio de Janeiro está comprando, está participando com menos dos móveis no Brasil. Tá, e Santa Catarina, que tem a menor taxa de desemprego, continua consumindo igual. Até em julho aqui teve uma das maiores. Olha como fica claro, ó. Rio de Janeiro com desemprego, Santa Catarina com menor desemprego. Gente, fica muito fácil da gente conseguir enxergar essa diferença. Quando você tem a informação, sempre a tomada de decisão fica mais simples, mais rápida. Nós estamos num momento bastante desafiador. A Demonitor pode ajudar você em indústria de imóveis, você fornecedor da indústria de imóveis, a ter esses números. Se você gosta desse material, eu insisto que você se inscreva no canal, ative o sininho. Toda sexta-feira você vai receber um anúncio de um novo vídeo. Acompanhe semanalmente, é curtinho, faz um resumo. Se você não concorda, escreve lá o porquê. Se você concorda, diga lá também. Muito obrigado e até semana que vem.